Shalom, amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, hoje, segunda-feira, dia 12, nós retornamos Mateus, capítulo 17 de Mateus. Mateus 17, 22, 27. E, como chave de leitura, Catecismo da Igreja Católica, 593. Certo? Nós tivemos no sábado o Evangelho de João, que foi em homenagem a São Lourenço. E ontem nós tivemos a sequência do Pão da Vida e abertura da Semana da Família. Podendo participar da Semana da Família, eu sei que aí é muito firme os movimentos, vai ser uma semana maravilhosa, tenho certeza, onde as famílias voltarão a ter os valores bíblicos e do Evangelho de Jesus Cristo, com a graça de Deus, e deixar de lado essas normalidades satânicas, ok? Então vamos lá. Antes de nós entrarmos no 17, nós estamos vindo da transfiguração, depois o menino epilético é curado, aí nós chegamos em Mateus 17, 22, que é o segundo anúncio da paixão e o imposto. Parece que o imposto não quer dizer nada, mas é um ensinamento profundo para nós. Jesus, ele vai tornar a falar que o Filho do Homem vai sofrer, vai ser martirizado, vai morrer e no terceiro dia vai ressuscitar. Dessa vez não houve nenhuma exagero por parte de nenhum apóstolo, né? Mas apenas eles ficaram aflitos. Amados, o que nos causa aflição diante de uma notícia triste? Um câncer, um desemprego, uma separação, traz aflição para a gente. Por que traz aflição, amados? Vamos entender o que Jesus fez. A proximidade de Jesus com seus discípulos confia-lhes o duro caminho que ele vai ter que seguir, que seria a sua paixão, morte e ressurreição. Quando a gente fica sabendo de uma notícia ruim, falta a nós o que? A compreensão. Qual que é esta compreensão, amados? A fé. A primeira pergunta que a gente faz é por quê? A segunda é para quê? Nós temos que começar a fazer a pergunta: o que eu vou fazer diante desta doença? O que eu vou fazer diante dessa separação? O que eu vou fazer diante do meu filho que está usando drogas? O que eu vou fazer diante da minha filha que está se prostituindo? O que eu vou fazer diante da minha esposa que está cometendo adultério? O que eu vou fazer diante do meu esposo que está cometendo adultério? Nós não podemos perguntar nem por quê, nem para quê, mas o que? O que eu vou fazer? O que você vai fazer é correr para os braços de Deus. O que você vai fazer é correr para os braços de Jesus. O que você vai fazer é correr para a sacristia, para o padre te confessar. O que você vai fazer é comungar todos os dias e levar uma vida de santidade na castidade. Esquece o porquê, esquece o para quê e vai para o quê. Quando nós perguntamos o quê, existe uma maturidade espiritual em nós. Amém? O segundo estudo, o imposto. De repente, entra assim: Jesus chega em Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto do diadracma aproximaram-se de Pedro e perguntaram: teu mestre não paga o diadracma? Vamos para o final. Jesus ele se iguala a Pedro. Vai, pega um peixe, abre a boca, toma-o por mim e por ti. Amados, vamos entender o que isso quer dizer para nós. Dá a impressão que Jesus vive arrumando dinheiro na boca de peixe. Ah, faltou dinheiro, vai lá, pega o peixe, que lá tem 100 reais. Ah, tá faltando dinheiro para gasolina, vai lá, pega o peixe, lá tem 50 reais. Ah, lá, eu, por exemplo, que praticamente vivo sem dinheiro nenhum, imagino eu viver na beira do rio pegando peixe e abrindo a boca para tirar dinheiro. Não é isso, amados. Nós temos que entender o que é peixe. Primeira coisa, o que é peixe? A palavra peixe é um anagrama que vem de uma palavra grega, ischitos. Então vamos lá, olha, presta atenção, hein? O I é Iesus, Jesus. O C é Christos, Cristo. O T é Theo, Filho. E o Ios, de Deus. E Soter, Salvador. Então fica Jesus Cristo, Theo, Ios, Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Isto quer dizer a palavra peixe. Quando Jesus fala, vai lá e pega um peixe, nós temos que entender que Pedro, em Mateus 4,19, deixou de ser pescador. Ele passou a ser pescador de homens.
Qual é as ordens que Jesus dá para ele? Vai ao mar. Amados, ir ao mar é ir ao povo, é ir onde está o povo. Presta atenção. Você tem que encontrar no meio do povo fraternidade, solidariedade e partilha. 3 coisas, olha. Fraternidade, solidariedade e partilha. Lança o anzol. Dá a impressão que Pedro andava com uma vara nas costas e um anzol no bolso. Não. Lançar o anzol é a palavra. Lançar o anzol é argumentar. Lançar o anzol é atrás de quem você sabe que pode te ajudar. Isso é lançar o anzol. O primeiro peixe. Pedro sabia onde procurar. Pedro sabia onde ir buscar o primeiro peixe. O primeiro peixe é cristão. Vai até o primeiro cristão, Pedro. Vai até o primeiro cristão que nos acompanha. Vai até o primeiro cristão que tem contigo fraternidade, solidariedade e partilha. Vocês estão entendendo, amados? Abra a boca. O que é abrir a boca? Conte para ele que nós estamos precisando. Veja qual vai ser a reação dele. Quando ele abrir a boca, você vai argumentar com ele. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Jesus não precisava pagar imposto nenhum, porque ele é filho de Deus. Nós vamos entender o que é o imposto, vou explicar. Quem tinha que pagar o imposto era só Pedro, não Jesus. Mas Jesus, para não escandalizar, para ele não fazer benesses que ele é filho de Deus, para ele se aproveitar que ele é filho de Deus e não pagar nada nesse mundo, não escandaliza. Olha que coisa linda que Jesus é. Jesus é maravilhoso. Ele se igualou a Pedro. Ele diz, paga-o por ti e por mim. Jesus se colocou como Pedro, na mesma. Aí vocês podem perguntar assim, mas os outros discípulos? Amados, Jesus paga por Pedro, Pedro, representante dos discípulos, paga por todos os discípulos. Vocês entenderam? Vamos entender agora o porquê desse imposto. O que é esse imposto? Esse imposto é do diadracma, presta atenção, é uma moeda grega que equivale a 3,6 gramas de prata. E os judeus pagavam para a manutenção do templo. Não era o imposto romano, era o imposto para o templo. Era pago para Anás, Caifás, João, Alexandre. Nós sabemos que os reis da terra, o próprio Jesus vai falar, os reis da terra, eles cobram os impostos de quem? Dos estrangeiros. E os filhos são isentos. Jesus, tendo filho de Deus, estava isento de pagar o imposto. E Pedro, sendo a igreja estabelecida por Jesus, pagou, porque ele não era filho. Mas Jesus, para não escandalizar, pagou o dele também. Vocês entenderam? Alguém pagou, um cristão pagou, um irmão pagou, um irmão com fraternidade, solidariedade e partilha. O que os romanos cobravam? Nós sabemos pelo estudo que os romanos cobravam 4 impostos, fechando. 1/4 da colheita, eles cobravam os romanos, o da corvéia, que era para manter as tropas, o pedágio, que era o ir e vir nas fronteiras, nos rios, nas pontes, pagava pedágio. Desde aquela época já tinha pedágio. E nós temos também, amados, as taxas de alfândegas, que eles pagavam para poder entrar em Jerusalém, entrar em Roma. Vocês estão entendendo? Então eram os 4 impostos. O imposto do diadracma era o imposto para o templo, manutenção do templo. Então qual é o nosso ensinamento aqui, irmão Renato? Nós temos que pagar os impostos do mundo, não escandalizar. Cobrou? Paga. Não tem dinheiro para pagar? Não escandaliza. Alguém tem que ter fraternidade, solidariedade e partilha, para que nós possamos viver nesse mundo e manter os templos. Não é o dízimo, é o imposto do diadracma. Vocês estão entendendo, amados? Então nós não podemos cair no escândalo, nós não podemos escandalizar, porque nós somos de Deus, e quem é Deus não faz escândalo. E Jesus vai colocar o quê? Ai daqueles que fazem escândalos. Ele vai colocar na próxima leitura, ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo. Cuidado, amados. Nós temos que viver nesse mundo. Reclamar das leis? Não. Orar pelas leis. Orar pelos nossos políticos. Orar por aqueles que foram escolhidos por Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.